Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para continuar aquela primeira aula, né? A continuação daquela primeira aula sobre a formação do embrião e suas fases de desenvolvimento. Então, relembrando, né, no último vídeo, a gente falou sobre quando se inicia, né, o processo, todo o processo para o desenvolvimento do embrião, começando pela formação do zigoto, né, nessa primeira imagem que a gente está vendo. Quando acontece a fecundação da célula feminina e a célula masculina, ou seja, o gameta feminino e masculino, que o masculino é os espermatozoides e os femininos são os óvulos, né? Aí acontece essa fecundação, aí acontece a formação do zigoto. E aí esse zigoto passa por várias clivagens, né? Um processo de clivagem, formando uma mórula, né? Que é um aglomerado de várias células, que tem o mesmo tamanho do zigoto. E aí depois, passando por mais várias outras clivagens, passa pelo processo de blástula, né? Que a gente já explicou, que nesse processo da blástula, nessa etapa, as células se multiplicam tanto que elas começam a ser empurradas para a periferia, né, da célula e liberando vários líquidos, e dentro desses líquidos, no meio, forma uma cavidade, né? Então essa parte aqui, né, dá origem ao que o que eu falei. Pode dar ou origem à boca primeiro, ou origem primeiro ao ânus. E aí depende do tipo de animal. Aí a gente pode ver aqui, ó, animais nessa imagem. Animais que são protostômios. Primeiro a origem é na boca, né? Depois o ânus. Já os deuterostômios, a origem primeiro é no ânus e depois a boca. Então, como eu já falei, né, acontece toda a formação dos folhetos germinativos. Aqui a gente pode ver a ectoderme, que é o folheto mais externo, né? A mesoderme, o folheto mais interno, e a endoderme, o folheto mais interno ainda, ou seja, a mesoderme fica no meio entre a endoderme e a ectoderme. A ectoderme é o folheto, como eu falei, mais interno, que delimita o arquêntero, certo? Os animais que possuem apenas dois folhetos germinativos são chamados de diblastos, ou seja, tem animais que só possuem dois folhetos germinativos, que é a endoderme e a ectoderme. Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, os quinidários. Quinidários, a gente pode representar, por exemplo, as águas-vivas, são quinidários. A anêmona, são quinidários. Ou seja, esses animais só têm dois folhetos germinativos, que é a endoderme e a ectoderme. Aí existem outros animais que têm três folhetos germinativos, que no meio tem a mesoderme, ou seja, esses animais são chamados de triblásticos, que tem os três folhetos, né? São chamados de triblástico. Tem a ectoderme, endoderme e a mesoderme. Aí aqui a gente tem exemplo de animal diblástico, né? Que é a água-viva, ou seja, possui dois folhetos germinativos. E aqui é interessante essa imagem, que eu mostro animais triblásticos protostômos, ou seja, são animais triblásticos porque possuem três folhetos germinativos, ectoderme, endoderme e mesoderme. E protostômios porque eles, na formação lá, primeiro foi formado a boca, né? Aí a gente tem como exemplo a minhoca, que é um anelídeo, a aranha, que é um artrópode, né? Que é um aracnídeo. Joaninha também é um artrópode, só que é inseto.
o polvo, que é um molusco, certo? Todos esses animais são triblásticos, com 3 folhetos germinativos, protostômios, ou seja, primeiro deu origem à boca. Nessa imagem aqui a gente tem animais triblásticos, deuterostômios, que são os cordados, né, os vertebrados que a gente estava falando. Aí, como eu falei, estrela do mar, que é um ectodérmio, né, um sapinho, um anfíbio, uma ave também, um peixe. Ou seja, eles são triblásticos, tem 3 folhetos germinativos, deuterostômio porque primeiro, na formação do embrião, se deu origem primeiro do ânus. Aí a segunda não, né? A outra fase do desenvolvimento do embrião é a organogênese. Nessa fase, a gente vai perceber a formação, a primeira fase da neurulação e depois a gente vai ver o destino dos folhetos embrionários, ou seja, o destino da ectoderme, da endoderme, da mesoderme, o que é que cada parte desses folhetos germinativos vão formar no futuro, certo? E o que acontece? Essa parte, né, delimita uma parte, uma cavidade que fica na parte interna do corpo, que é chamada de celoma. Aqui, essa parte aqui que a gente vê nessa imagem, que dá origem ao celoma. Aí agora que já começamos a entender como ocorre o processo de neuralização, tomando como exemplo essas imagens aqui, certo? Aí a gente vai ver agora quais são o destino de todo os folhetos germinativos. Aí aqui a gente pode ver nessa imagem, né, um embrião humano com cerca de 6 semanas, de aproximadamente 12 milímetros de comprimento. Aí a gente pode ver o cordão nervoso. Aqui essa imagem aqui não está muito boa, mas aqui fica mais ou menos o cordão nervoso. A gente consegue perceber se formando nessa região dorsal. Quando a gente fala dorsal é a parte das costas, tá, pessoal? Então, quais são os destinos dos folhetos embrionários? Aqui nessa tabela a gente vê a ectoderme, como vocês sabem, a ectoderme é a parte mais externa, que dá origem à epiderme da pele e sistema nervoso. A endoderme dá origem ao sistema digestivo. Já a mesoderme dá origem ao esqueleto, músculos estriados e não estriados, sistema genital, sistema urinário, pericárdio, músculo cardíaco e demais estruturas. A gente vai ver um pouquinho na próxima imagem também. Ó, que imagem interessante. Aqui a gente vê, né, logo no início, a formação das células, das duas células, que no final da primeira divisão do zigoto, que é chamado de células totipotentes, certo? Já quando tem muitas células, a formação de várias células assim, são células multipotentes. E aí a gente vê aqui, ó, todos os folhetos, certo? Essa partezinha aqui em azul, a endoderme. A endoderme forma o quê? Por que a gente tinha que saber toda essa formação de folhetos germinativos? Para a gente entender de onde vem, como é o processo de toda a formação dos nossos órgãos do nosso corpo, né? Ó, aqui em azul a gente vê a endoderme. A endoderme dá origem a quê? Ao pâncreas, fígado, glândula, tireoide, pulmão, bexiga, uretra, tudo dá origem à endoderme, né? A mesoderme, que essa aqui tá mais amarelinho aqui nesse nome, mas aqui tá meio verde, né? Dá a origem aqui, a medula óssea, músculo, esqueléticos, lísios e cardíacos, vasos sanguíneos, tudo é a origem de mesodérmica. E a ectoderme, né, que é essa parte mais externa,
dá origem a quê? A pele, neurônios, hipófise, os olhos também, né? Aí a gente pode ver aqui, ó, tem até